Boa noite, pessoal. Agora, depois de um conteúdo incrível da Cristiane Borges, a gente entra com o Otávio Calaça falando sobre aprendizagem da máquina, aplicar a grafos de conhecimento. Obrigada pela presença, Otávio. O palco é todo seu. Boa noite. Obrigado a você. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Hoje a gente vai falar sobre aprendizagem de máquina aplicada a grafos de conhecimento, como a Bianca falou, né? Então, eu vou unir aqui dois conceitos que estão bem em voga agora, né? Que é a aprendizagem de máquina e também grafos de conhecimento. Certo? Então, eu vou começar aqui com uma agendinha, mas antes eu vou falar sobre a comunidade da qual eu faço parte, certo? Aqui no primeiro slide, eu coloquei aqui o logo dela, da DataTrain, e também da Join Community, que é um movimento que a gente faz de juntar todas as comunidades aqui na Campus Party, e a comunidade que eu represento é a DataTrain. Então, a DataTrain, ela é uma comunidade de pessoas que estão interessadas em trabalhar com dados, seja para fazer aprendizagem de máquina, ou inteligência artificial, ou fazer só uma análise, um business intelligence, né, uma inteligência de negócio. Qualquer que seja o objetivo, essa comunidade pode apoiar, né? Então, é uma comunidade local de Goiás, né? Todos os community managers são de Goiás, mas, dada a pandemia, ela ganhou proporções maiores aí. Então, a gente tem membros do Brasil inteiro. Atualmente, a comunidade está com quase 500 membros, né? Tem o site da comunidade que está aí, datatrain.com.br, e a gente tem feito algumas palestras, lives, né? Esperamos o mais breve possível voltar com o network, que são os meetups, né? Que são palestras e o encontro presencial, e cursos também. Então, está todo mundo convidado aí a fazer parte do DataTrain. Lá no site do DataTrain tem um link para o Telegram, que é o meio de comunicação mais ativo que a gente tem, né? Então, se você quiser fazer parte, é só entrar lá no Telegram da DataTrain. Agora, indo para a agenda de hoje, eu vou começar com uma revisão aqui, né? Fazer uma introdução à aprendizagem de máquina. E aí eu vou falar de data mining, aprendizagem de máquina em si, deep learning e redes neurais convolucionais, que eu diria que é um item aí dentro de deep learning. E essa revisão ela é importante para a gente depois entender como que a aprendizagem de máquina pode ser aplicada a grafos. Então, logo em seguida, depois dessa contextualização aí, a gente vai falar de grafos, né, até chegar nos grafos de conhecimento, que é um tipo específico de grafo. E aí, mais encaminhando aí para o fim da palestra, é que a gente vai, de fato, mostrar como que a gente aplica uma coisa na outra, né? Como que a gente faz aprendizagem de máquina em grafos de conhecimento. E aí eu vou falar aqui algumas tarefas, ou seja, o que a gente objetiva fazendo isso, como que a gente pode fazer, que no caso seria as redes neurais para grafos, e algumas aplicações, né? Exemplos de como isso é feito. Se der tempo, né, eu faço um exemplo aqui em código mesmo para vocês verem. Como essa palestra é um pouco mais longa, ela é de 50 minutos, eu espero que dê tempo, né? Vocês podem perguntar a qualquer momento aí, viu? Eu vou estar sempre olhando aqui o chatzinho do YouTube. E assim que tiver alguma pergunta, eu vou tentar responder no momento que ela aparecer. Bom, então, para começar, vamos falar então sobre mineração de dados, né? Que é um conceito aí que ele antecede a aprendizagem de máquina. O que é, de fato, a mineração de dados? Bom, toda vez que você tem um conjunto de dados, você quer extrair informação desses dados, né? Ou seja, você quer organizá-los, classificá-los e deixá-los de uma maneira que apoie a decisão, que apoie a descoberta de informação, você está fazendo data mining, ou mineração de dados, né? Aqui na imagem, a gente tem um exemplo de processo de mineração de dados chamado CRISP-DM. Nesse processo, a gente tem 6 etapas,
né? Sendo que a primeira ali, ó, é entendimento dos dados, né? Entendimento do negócio. Depois que você entende o negócio, né? Então vamos supor, eu estou fazendo aqui um processo de mineração de dados para dados clínicos, né? Vamos supor, dados hospitalares. Então, o primeiro passo é entender o negócio, quer dizer, esses dados hospitalares são referentes aqui, né? Eles são de pacientes, são de médicos, são de exames, o negócio, ou seja, o que eu quero analisar, qual seria este negócio, né? Então, por exemplo, eu quero analisar para tentar classificar os pacientes, né? Tentar fazer uma previsão dos pacientes que vão evoluir para risco grave, e assim vai. Então, você está entendendo o negócio. Uma vez que você entendeu, né, você já conhece um pouco as características que o negócio tem, que de fato as pessoas estão querendo ali, aí você vai para a análise de dados. E aí é que a gente começa, né, então esse passo 2 aqui, o Data Understanding, que a gente começa a entender o dado de fato, né, entender quais são as variáveis, ali, quais são as características de cada entidade que a gente tem no dado e tudo mais. Bom, depois que a gente entendeu esses dados, quais são as fontes que a gente pode coletar os dados, a gente passa para a terceira etapa, que é a preparação. Essa etapa costuma ser, né, uma etapa mais longa, né, que envolve limpeza de dados, normalização, filtragem, escolha de variáveis, né? Então, ela costuma demandar vários ciclos aí para você conseguir ter um nível interessante de resultado na mineração de dados. Então, por isso que aqui a gente pode ver que o ciclo entre Data Preparation e Modeling, ele é constante, né? Eu vou e volto aqui até que a preparação seja suficiente. Modelagem é quando a gente constrói um modelo para fazer qualquer coisa que a gente queira fazer com esse dado, uma predição, uma classificação, uma regressão, enfim, prever tendências. Essa é a modelagem, quando a gente quer fazer um modelo de fato. Então, a gente parte para a elaboração desse modelo, a avaliação dele, né, que é quando a gente vai jogar dados de teste para verificar quão bem ou quão mal esse modelo performa, e implantação, né, que a gente colocar esse modelo para rodar no cliente. Então, esse processo todo aqui, ele é chamado de mineração de dados, é um processo de mineração de dados. Existem outras implementações, né? Por exemplo, uma outra que é muito comum é o KDD, que segue uma estrutura similar, né? Só que as etapas elas são um pouco diferentes. Mas o interessante da gente ver aqui em Data Mining, né, em mineração de dados, é que a gente tem esse fluxo, né, de entender, modelar e colocar em implantação. E é um ciclo mesmo. Você coloca em implantação, agora vamos entender como os resultados obtidos deste modelo, né? E aí você vai aprimorando. Então, a gente pode dizer que a aprendizagem de máquina, de fato, ela entra só nesse item 4 aqui, modeling, certo? Que é no momento que a gente vai desenvolver o modelo de machine learning, modelo de aprendizagem, né? Bom, e aí, em se tratando de aprendizagem de máquina, a gente tem vários tipos, mas os mais comuns são esses 3 aqui, que é aprendizagem supervisionada, não supervisionada e por reforço. Então, a aprendizagem supervisionada é aquela que você já tem algumas respostas, né? E aí a gente vai usar essas respostas, esses exemplos, para treinar o modelo, certo? Então, por exemplo, uma classificação, uma regressão, vamos supor que eu quero, nesse exemplo que eu dei, né, eu quero classificar os clientes, ou classificar os pacientes, né? Pegar ali qual que é o nível de risco do paciente e classificá-los de acordo com as características de cada paciente. Bom, é provável que eu já tenha uma massa de dados de quais são os pacientes que estão críticos, que não estão críticos, enfim, que está médio aí a criticidade deles, enfim. Então, eu vou pegar essa massa de dados anterior, né, um histórico aí do que aconteceu, e utilizar esse histórico para treinar o modelo de uma maneira que agora ele vai conseguir predizer, né, ele vai conseguir classificar novos indivíduos com base nesse treinamento. Então, como eu estou utilizando dados que eu já conhecia, né, da saída, ou seja, do que eu queria prever, é supervisionado. A regressão já seria a gente prever uma tendência, né, quer dizer, em vez de
Ao invés de eu querer uma classificação, uma classe específica, eu estou mais interessado no número real. Um exemplo clássico é a gente prever o valor de um imóvel. Então, não tem uma classe, né? Não é, poderia ser assim, é caro ou barato, né? Seriam classes. Mas eu quero prever o valor em reais. Então, nesse caso, tem uma infinidade de valores, né? São infinitas as possibilidades. Então, aí a gente vai para a regressão. Mas, de qualquer forma, ainda é supervisionado, porque eu posso utilizar dados históricos de outros imóveis que eu sei o valor para prever de um novo imóvel. Né? Não supervisionado já seria quando eu não tenho esses labels, né? essas respostas aí. Né? Então, um exemplo bem comum é a clusterização, mas existem outras formas de aprendizagem não supervisionada. A clusterização é a mais simples de entendimento, porque se eu tenho um volume de dados ali, né? Por exemplo, eu tenho vários e-mails, e eu quero categorizá-los, eu quero organizá-los em grupos de e-mails parecidos. Só que eu não sei quais são os grupos. Eu só sei que eu tenho vários e-mails ali e eu quero organizá-los por similaridade. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma clusterização. É não supervisionado. Eu não estou dizendo qual é o grupo ao qual eu quero colocar aquele e-mail. Eu vou fazer uma análise por semelhança e colocá-los juntos. Vou fazer clusters. E, por fim, a por reforço, na qual o que eu quero é dar recompensa ou penalidades para o agente aprender. Né? Então, a aprendizagem por reforço, ela começa errando, começa um algoritmo completamente aleatório, e à medida que o algoritmo vai fazendo o que a gente quer que ele faça, a gente vai compensando ele, a gente vai dando um reforço, né? Uma premiação, em números mesmo, né? Ou uma penalidade quando ele erra. Então, à medida que o treino é realizado, né, as épocas passam, eu aprendendo o que ele tem que fazer para ganhar mais reforço, né, e menos penalidades. Esse tipo de machine learning é muito utilizado para criação, né? Eu quero criar quadros que parecem com os quadros do Picasso. Eu quero fazer músicas parecidas com a do Beethoven. Né? Então, para esse tipo de atividade, tarefa, a gente usa aprendizagem por reforço. E também para automatizar agentes, né? Agentes que interagem com o meio. Por exemplo, carros autônomos, os próprios jogos, né? Eu quero desenvolver uma inteligência artificial que jogue contra o ser humano, um jogo mais complicado, né? Que não tem uma quantidade finita de possibilidades, né? Então, aí a gente vai para essa ideia da aprendizagem por reforço. Bom, depois dessa revisãozinha em aprendizagem de máquina, vamos passar para as redes neurais, então. As redes neurais artificiais, elas são baseadas na rede neural natural, a rede neural que a gente tem no nosso sistema nervoso. Né? Então, as redes neurais naturais, elas são baseadas em neurônios, e eu gostaria de destacar aqui 3 partes do neurônio natural, que são os dendritos, o corpo e o axônio. Certo? Dendritos aqui, ó, eles são as entradas do meu neurônio. Eu tenho o corpo que realiza como se fosse um processamento, né? Mas na verdade ele só vai acumular essas entradas aqui e, de acordo com elas, emitir um sinal no axônio, que é a saída. Observem que o neurônio ele tem só um axônio e vários dendritos. Então, eu posso ter várias entradas em uma saída só. Apesar de que essa saída pode estar ligada a vários elementos diferentes. As redes neurais artificiais nada mais são do que uma representação, né, singela aí, desse neurônio natural matematicamente. Então, a gente pode ver aqui, ó, que os dendritos, né, eles foram convertidos nessas entradas. Eu tenho os pesos que são aplicados a cada uma das entradas. Esses pesos, eu vou fazer um somatório, jogar numa função de ativação, e isso daqui equivale ao corpo do nosso neurônio, né? E aí o resultado disso daqui é a saída, é o que iria lá para o axônio, por exemplo. De posse disso daqui, né, desse neurônio artificial, que é chamado de perceptron, a gente pode construir as redes neurais. Né? Então, com esse recurso, eu consigo generalizar funções. Né? Eu vou aprendendo aqui
de uma maneira que os neurônios eles passam a simular uma função que até então eu não conhecia. E aí eles são muito úteis, tanto em problemas lineares como não lineares. Então, se eu tenho esse tipo de separação aqui, eu estou fazendo uma classificação de duas classes, que elas podem ser separadas linearmente, eu posso aplicar, né, perceptron. Se eu tenho uma separação assim, ainda é linear, só que polinomial, né, eu posso aplicar também, e não lineares, né, que aí já seriam separações mais complexas aí. Também dá para aplicar, só que utilizando mais camadas, né, como esse exemplo aqui que já utiliza 3 camadas. Bom, só que as redes neurais, elas são muito boas, né, elas possuem essa característica de a gente conseguir aproximar ou simular uma função para fazer uma classificação, mas quando a gente coloca muitas camadas, o que a gente chama de deep learning, né, ou seja, quando eu coloco várias camadas aí na rede neural, cada uma dessas, né, por exemplo, cada uma dessas colunas aqui seria uma camada, a gente começa a ter alguns problemas, né? Um problema bem comum é o chamado de vanishing, que é o quê? No momento que eu vou treinar a rede, fica difícil de saber qual item ali, qual elemento, qual neurônio da rede está errando mais. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu peguei as entradas aqui, rodou toda a rede, né, e eu estava esperando valores aqui na saída específicos. Vamos supor que eu estava esperando que para essa entrada que eu dei, que essa primeira saída me retornasse 0, que a segunda 1 e a terceira 0, por exemplo. Mas essa terceira retornou 1. Então, a gente sabe que o erro está aqui, certo? Só que aí agora eu vou tentar descobrir onde que está o erro nas camadas ocultas aqui, nas camadas mais próximas da entrada, né? Quando eu faço isso, eu vou voltando aqui, o erro já vai esvaindo, né? Ou seja, ó, já fui para todos os outros neurônios aqui, ó. Então, aqui já fica um pouco complicado de saber que neurônio que errou. Agora a gente vai indo mais além. Aqui é ainda mais complicado. A hora que chega lá nos neurônios iniciais, a gente não sabe muito bem que neurônio errou a ponto de poder regular os pesos desse neurônio, né? Como que ele vai ser ativado. Então, a este problema a gente dá o nome de vanishing gradient. E esse foi o problema que por muito tempo a gente teve, né, por aproximadamente 2 décadas, até que surgiram as redes neurais profundas que conseguem tratar esse tipo de problema, né? Elas não solucionam eles de fato, mas amenizam esse problema. Então, um exemplo são as redes neurais convolucionais. Qual que é a ideia dessas redes neurais? É que cada uma dessas camadas vai construir uma representação de forma a reduzir a quantidade de entradas para a próxima camada. Então, por exemplo, suponha que eu quero fazer reconhecimento facial. Então, tem uma série de pessoas aqui e eu quero reconhecer a face, né? Tiro uma foto aqui de alguém lá no disco facial, eu já tenho na minha base várias pessoas cadastradas, eu quero saber que aquela foto lá é de quem, né? Então, para a gente fazer isso, cada pixel da foto vai ser uma entrada. À medida que a gente vai passando os pixels da foto para a nossa rede neural, nessa primeira camada, a gente vai ter diversas entradas aí, né? Já que a imagem, vamos supor, se é uma imagem 64 por 64, uma imagem bem pequenininha, ela já tem alguns milhares aí de pixels, né? Então, imagina uma imagem em tamanho Full HD ou maior, né? Vai ter alguns milhões de pixels. Então, se eu levar a representação do pixel até a camada final, pode ser que teremos um problema, né? Nessa questão de como que eu vou treinar aqui, como que eu vou voltar para saber quem que errou, né? Então, ao invés de fazer isso, nas camadas ocultas, nessas camadas de dentro aqui, ó, o que a gente faz é uma representação melhor das características a partir dessa representação inicial pixelada, né? Então, aqui, pelo menos, ó, eu tenho essa primeira camada aqui, que ao invés de tratar cada pixel, ela trataria, por exemplo, linhas, talvez lugares mais claros, lugares mais escuros, né? A próxima camada, ela já tem uma abstração maior ainda, ela trataria, por exemplo, olhos, nariz,
boca, enfim. Então, cada entrada dessa camada, ao invés de ser o pixel em si, passaria a ser a boca, o nariz, até que nas últimas camadas aqui eu já tenho bem mais fácil qual seria essa pessoa, né? Quem seria essa pessoa. E aí, com isso, a gente consegue amenizar um pouco o problema do Vanishing Gradient, e aí foi isso que deu um boom aí, na década passada nas redes neurais. Hoje em dia, quase todos os problemas de machine learning a gente resolve com redes neurais, utilizando essas abordagens de deep learning. Bom, para entrar um pouco mais a fundo aí em como que elas fazem isso, só para a gente explicar aqui a convolução. O que seria uma convolução? Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor que essa matriz, com vários números aqui, vamos supor que ela fosse uma imagem. Né? Cada célula aqui da matriz seria um pixel. E o valor que eu tenho dentro seria a cor desse pixel. Né? Então, pensando no RGB aí, a gente tem aí como transformar as cores em números. Né? Então, vamos supor que isso aqui seja uma imagem. A convolução nada mais é do que passar um filtro na imagem inteira de forma que eu transforme essa imagem. Então, por exemplo, se eu tenho essa imagem e passo esse filtro aqui, o que é isso? Passar um filtro é multiplicar uma matriz pela outra. O resultado seria uma matriz diferente. E essa matriz, ao representá-la como imagem, ela vai dar um resultado diferente. Então, dependendo do filtro que eu passo, eu obtenho resultados diferentes. Por exemplo, se eu passar um filtro como esse daqui, né, que eu estou passando aqui todos os elementos 1 sobre 9, qual que vai ser a tendência? Né? Eu vou, para cada pixel, tirar a média da vizinhança. Então, o efeito vai ser que eu vou fazer um embaçamento na imagem, quer dizer, aqueles pixels vão ficar mais próximos uns dos outros em termos de cor. Se eu passar esse outro aqui, ó, quer dizer, eu anulo os vizinhos e né, dou um peso maior para o pixel em si, eu estou fazendo o quê? Enviesando as bordas. Né? Quer dizer, eu não estou querendo aqui pixels ao redor, né? Eu estou querendo só aquele pixel em si, e se ele for de borda, quer dizer que eu tenho uma diferenciação muito grande entre a vizinhança, né? De forma que o resultado que eu vou obter com esse filtro é justamente as bordas aí da minha imagem. Então, esse processo é chamado de convolução, quando eu passo o filtro na imagem inteira. No caso das redes neurais convolucionais, o que elas fazem é aprender que filtro deve ser utilizado. Né? Então, por exemplo, eu pego a imagem lá, a rede vai tentar vários filtros, e à medida que ela vai tentando esses filtros, eu vou dizendo se ela está errando ou acertando, né? É um aprendizado supervisionado, a tal ponto que ela vai conseguindo pegar os filtros corretos para cada classificação que ela tem que fazer. E ao final desse processo, ela consegue, então, tratar muito bem imagens. E aí o pessoal extrapolou isso daí, não só para as imagens, né? A gente consegue usar redes convolucionais em vídeos, em áudio, em texto, enfim. Né? Existe ainda, né, um avanço disso daqui, que seria as redes neurais baseadas em atenção. Eu não vou entrar nelas para a gente não complicar demais a apresentação, mas a ideia é um pouco diferente, né? Durante o treinamento, a gente vai focar em características específicas ali, que chamam mais atenção de acordo com os relacionamentos que um elemento da entrada faz com o outro. Né? É muito utilizado em texto, por exemplo. Certo? Bom, falando aqui um pouco mais aqui agora sobre grafos e conhecimento, né? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui, ainda não. Vamos, então, começar sobre o conhecimento. Como é que é a história do conhecimento desde os primórdios aí, né? Então, a gente tem aqui, ó, essa linha do tempo com vários marcos, né, importantes, aí, principalmente no século passado, na evolução da sociedade, na forma de representar o conhecimento. Né? Então, a gente tem lá as primeiras formas, né, que ainda escrita um pouco mais rudimentar, né, com comentários que se linkavam ali no texto. Depois a gente tem a questão das redes semânticas, que eu tinha uma ideia de fazer, utilizar verbos
substantivos, para tentar representar o texto em uma maneira mais linkada, né, enfim, de forma que eu conseguisse linkar as palavras, fazer um vínculo entre as palavras. Isso aí a gente avança para as ontologias, né, que são formas um pouco mais complexas, mas que garantem um poder maior de representação do conhecimento. E nas ontologias eu posso representar entidades, fazer os relacionamentos entre as entidades. Cada relacionamento em uma outra ontologia pode ser uma entidade, né? Então é um conceito mais abrangente. A web semântica, que a gente pode dizer que é a terceira geração da web, ela utilizou o conceito das ontologias para colocar nos documentos web, né? Então a ideia é que a gente consiga interpretar os documentos, né, o texto mesmo dos documentos, de uma maneira que o computador entenda. E aí, nesse momento aqui, nessa época, o que eles estavam tentando era fazer anotações no documento, né? Então, em vez de eu pegar o texto como ele está e jogar para o computador entender, como a gente tenta fazer hoje, né, através de processamento da linguagem natural, naquela época que a web semântica estava em ascensão, eles pretendiam fazer o oposto. Eu tenho um texto, eu vou anotar, vou colocar algumas marcações ali, né, nesse texto, de uma maneira que utilizando um padrão formal, né, de uma maneira que quando o computador acessa esse texto, ele conseguisse entender o que é cada entidade ali no texto, né? Ou seja, se eu tenho uma frase, João foi para a feira ontem, né? Então aí João teria uma marcação dizendo que é uma pessoa, feira teria uma marcação dizendo que é um local ali de comércio, teria uma marcação dizendo que é um verbo, no sentido de se locomover, e assim vai, né? Depois vem o Linked Open Data, cujo propósito foi maximizar isso, né? Aí, ao invés de a gente colocar essas marcações nos documentos web, a gente teria bancos de dados linkados, né? Ou seja, os conceitos todos linkados. Foi nesse momento aqui que surgiu a DBpedia, cujo propósito é ter tudo que a Wikipédia tem linkado, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, eu vou lá no artigo, né, que descreve redes neurais. Aí, nesse artigo, provavelmente vai ter algum momento ali que ele vai falar de inteligência artificial. Então, inteligência artificial é outro conceito que está linkado com redes neurais, e aí ele vai montando esse grafo aí com os dados linkados, né? E aí, por fim, os grafos de conhecimento, que nada mais são do que esses dados linkados, mas de uma maneira que a gente consiga fazer consultas, certo? Bom, para a gente falar um pouco de grafos aqui, eu vou começar do básico, né, para a gente falar do grafo de conhecimento. Então, um grafo nada mais é do que uma estrutura de dados que possui nós e arestas, certo? Aqui está edge, né? Edge é a aresta e vértice é o nó. Também pode ser vértice em português, né? E aí eu tenho alguns tipos diferentes de grafo. Por exemplo, eu tenho um grafo não direcional, como esse primeiro aqui, o grafo A, né? Eu não tenho setas aqui, então as arestas ela não tem direção. Eu tenho o grafo direcional, que já tenho a setinha, a aresta de A para B e não de B para A, e assim vai, né? E aí a gente pode complicar um pouquinho mais o grafo colocando atributos nos nós e também nas arestas, né? Então a gente diz que quando o grafo ele tem atributos tanto nos nós quanto nas arestas, esse grafo ele é um grafo de conhecimento, certo? E aí eu consigo filtrar pelas propriedades das arestas, consigo filtrar pelas propriedades dos nós, né? Os nós, eles também podem possuir tipos, né? Então, por exemplo, esse nó aqui, ele tem um atributo name, que é tom ranks, e ele tem dois tipos aqui, ó, person e actor. Ele tem uma aresta, né, um relacionamento aí com um outro nó, que é do tipo move, e ele tem esses atributos aqui, e assim vai, né? Então, quando a gente tem um grafo que é mais complexo, assim, que tem vários atributos, tanto nos nós quanto nas arestas, a gente chama de grafo de conhecimento. E com esse tipo de grafo, a gente consegue representar quase toda a forma de conhecimento que temos, né?
ele é muito flexível. Bom, dito isso, a gente pode ver aqui, ó, que desde o início da década passada está tendo uma ascensão, vamos dizer, né, até uma tendência aí de uso de bancos de dados orientados a grafos, né, que a gente pode ver, ó, que essa linha verde aqui, ó, e esse dado eu tirei hoje do DB Engines, né, qualquer um pode acessar lá. Esse site é bem relevante, ele faz comparação dos grafos, dos bancos de dados, né, faz comparação também em termos de tecnologia, né, por exemplo, eu tenho vários bancos de dados relacionais, e ele vai dizer lá qual está sendo mais usado e tal. É um site bem interessante. Então, lá a gente tem essa tendência. Então, não é que está sendo mais utilizado, não é isso, mas é o que está com o crescimento de uso maior. Né? Isso aqui, ele mostra a tendência na modificação do uso. Então, quanto mais alto aqui, maior significa o crescimento, né, desse uso. Então, o crescimento está alto e está aumentando cada vez mais. Né? Só que ainda é menor do que, por exemplo, os relacionais. Né? Se a gente olhar aqui, o relacional, que é o mais utilizado ainda, ele está estagnado. Ou seja, o que nós estamos observando é que cada vez mais as pessoas estão utilizando outros tipos de banco de dados, até chegar um momento que o relacional não vai ser o mais utilizado. Né? Que a gente pode observar também que, nos últimos anos, os time series, né, os de séries temporais, também tem dado uma ascensão aqui. Ó. Então, bem interessante esse dado. Ou seja, grafos é um assunto quente, é um assunto que está todo mundo tentando correr atrás aí. Bom, e aí, para a gente representar os grafos, então, representar dados em grafos, existem duas formas. A primeira que eu vou falar aqui é chamada de Labeled Property Graph, cuja ideia é a gente armazenar os nós e arestas indexados. Né? Então, tem vários bancos de dados aqui, ó, por exemplo, o Neptune da Amazon, que é um as a service, você não precisa instalar, dgraph, Neo4j, Genus Graph, esses daqui são instaláveis. Né? O Neo4j é o banco de dados orientado a grafos mais utilizado atualmente. Certo? Bom, aí tem o Main Graph e o Tiger Graph. Né? Esses outros não são tão utilizados. Então, os mais utilizados agora, nesse momento, né, nos últimos anos, é o Neo4j e o Neptune. E aí as linguagens de consulta. O Neo4j, ele utiliza o Cypher para fazer consulta. Né? Mas também as versões mais antigas, o Gremlin. Cypher tem sido, a gente observa isso, né, em todos os bancos de dados NoSQL, os orientados a grafos, eles também entram nesse conceito de NoSQL, né, não relacionais. Eles não têm linguagem de consulta formal, como os relacionais têm o SQL. Né? Então, cada banco de dados vai ter sua linguagem. Só que o Cypher aqui, ó, ele tem se tornado cada vez mais a linguagem comum, né, dos bancos de dados orientados a grafos. Então, cada vez mais, vários bancos de dados estão suportando ela. Né? Se você quer aprender uma linguagem de banco de dados, seria a Cypher. E ela é parecida com o SQL. Tem alguns recursos a mais, né, mas a base dela é o SQL. Bom, e aí como é que então que a gente armazena dados num banco de dados como esse, né, o Labeled Property Graph? Você tem lá os nós vão ter labels, né, ou seja, esses tipos aqui dos nós, e aí eles vão ter as propriedades, e as arestas, elas também têm labels e propriedades. Né? Então, você vai fazendo um conceito assim, né? Só tem tudo lá, alguma coisa com label, né, com uma etiqueta que tem propriedades. E aí você vai falando quais são os links que esses elementos fazem. É assim que funciona o banco de dados. Aqui tem um exemplo de consulta, né? Que eu estou consultando todas as pessoas cujo first name é Maria e que faz um relacionamento de likes com um post que tem uma tag, né? Qualquer tag. E aí eu estou retornando o label dessa tag com este nome aqui, certo? Então eu iria pegar lá, por exemplo, a pessoa Maria, iria pegar todas as tags de todos os posts que ela fez. Certo? Então, esse tipo de consulta, né, uma consulta simples, daria para a gente representar isso daqui num banco de dados relacional. Mas, à medida que as relações aí vão complicando, e eu vou adicionando propriedades aqui nos relacionamentos,
vai ficando cada vez mais difícil a gente fazer essa consulta lá no relacional e não tão difícil aqui no de grafos, né? Então, eles são muito utilizados para quando a gente tem muitos relacionamentos e relacionamentos com propriedade, né? com dados neles. Uma outra forma da gente armazenar dados grafos seria o Resource Description Framework, que é o RDF. Muitos aí já devem ter ouvido falar do RDF na época da Web Semântica, né? Então, é uma das tecnologias principais da Web Semântica. E aí, ele se baseia em triplas. Então, tudo nele, na verdade, é uma tripla. É um recurso que se relaciona com outro recurso. Então, tripla porque tem 3 elementos. 2 recursos e um relacionamento entre eles no meio. Certo? Então, eu tenho os nós, que são os recursos, e as arestas. E aí, se eu quero colocar, por exemplo, uma propriedade no nó, isso também é uma tripla. Só que o último recurso, em vez de ser um recurso de fato, é um literal, né? Um número, um texto, enfim. Então, tudo é representado assim, através de um conjunto de 3 elementos. Certo? E aí, aqui está um exemplo. Então, por exemplo, para representar esse grafo aqui, ó, eu teria a tripla dog1 type animal, aí depois a tripla cat1 type cat, depois a tripla cat subclass of animal, e assim vai. Então, tem vários itens aí, né? E aí a consulta, ela é feita nesses itens. Então, o processo nada mais é do que filtrar triplas, certo? Aqui está um exemplo de consulta, né? Eu estou querendo aqui, ó, Albert Einstein, né? Alguma coisa que tem essa propriedade, e faz esse relacionamento aqui, ó, com person. Então, Albert Einstein, type person. Quando eu faço isso daqui, na verdade, eu estou colocando um novo elemento no nome, né? Não estou fazendo uma consulta de fato. Aí depois eu continuo aqui, ó, outra tripla, né? Quer dizer, o birth date dele é esse aqui, a data de aniversário, né? Então, de nascimento. E aí, nesse caso, essa data é um literal, né? Então, a gente pode observar que o banco de dados inteiro ele é composto por essas triplas. Vantagens e desvantagens de cada uma das abordagens, né? A primeira abordagem, a vantagem dela é que você consegue armazenar muitos dados para consultas relativamente rápidas, né? Só que ela não é tão expressiva. Por exemplo, eu não consigo, naquela outra abordagem, fazer uma aresta, linkando nessa aresta aqui, por exemplo. Vamos supor que eu quisesse fazer aqui nesse nó, uma aresta que linka direto no type aqui, caracterizando esse type. Né? Isso eu não conseguiria, certo? No outro. Nesse daqui eu já consigo, porque como é só resource, um predicado, alguma coisa que liga eles, e outro recurso, eu posso fazer qualquer coisa. O recurso pode ser um predicado em uma outra tripla, né? Então, ele é mais abrangente, né? Eu consigo representar ainda mais coisas na abordagem. Mas se eu tenho muitos elementos, ela não é mais a adequada. Aí eu já vou para o outro caso, né? E aí, como eu represento eles, né, essas triplas, eu tenho vários formatos aqui, e algumas ferramentas que implementam esse formato, né? A mais utilizada é chamada de JAD. Esqueci de colocar ela aqui, mas JAD. E aí a linguagem de consulta é o Sparkle. Bom, agora que a gente já viu aqui os conceitos de grafos e bancos de dados orientados a grafos, vamos entender por que a gente precisa de utilizar grafo em aprendizagem de máquina, né? Existem alguns dados que a gente não consegue representar nas formas convencionais. E quais são as formas convencionais? Vetores e matrizes. Em machine learning, tudo vira vetor e matriz, né? Então, em aprendizagem de máquina, se eu quero representar alguma coisa, eu vou acabar transformando aquilo ali em um vetor ou em uma matriz, certo? Ou seja, um conjunto de números ali, um conjunto de dados que cada item ali é um número. E aí, pode ser que eu tenha uma estrutura que é muito complicada a gente conseguir representar ela como um vetor. Por exemplo, eu tenho um grafo, ou seja, eu tenho uma rede social. Eu tenho lá, João é amigo de Maria, que é amiga de Ana, e assim vai. Quer dizer, fica difícil representar essas relações através de apenas um vetor, né? Então, esse dado em si, esse dado em grafo, ele é dito não euclidiano. É um dado que a gente não consegue representar numa estrutura bidimensional, uma estrutura euclidiana, como uma matriz,
certo? E aí, nesses casos, mesmo que a gente tente, né, mesmo que a gente simule algumas formas de representação do dado, e a fim de poder jogar nos né, mecanismos, nos modelos convencionais de machine learning, essa representação não vai ficar tão interessante, e aí os resultados, né, eles podem até ser bons, mas não tão bons quanto poderiam se a gente conseguisse representar de fato o dado em um grafo, né? Então, é aí que começa a necessidade da gente utilizar, então, a aprendizagem de máquina em conjunto com grafos, para a gente conseguir representar esses dados que não conseguimos, de fato, representar num espaço euclidiano, nos grafos, que aí a gente vai conseguir, né? Bom, e aí, uma vez que eu representei, então, os dados nos grafos, como que é feito o processo aí de aprendizagem, né, de uma rede neural para grafos, por exemplo? Tem um conceito chamado Message Pacing Network, cuja ideia é que a gente vai treinar a rede para caracterizar, né, para fazer uma representação de cada nó de acordo com os seus vizinhos. Então, em vez de eu ter uma matriz, eu tenho uma representação por vizinhança. E aí, nesse exemplo aqui, ó, vamos supor que eu defini aqui um label, né? Falei assim, olha, esse daqui é o nó 0000100, esse daqui é o 001000, e assim vai. Defini aqui labels para cada nó, e aí o processo de aprendizagem nada mais é do que passar esses labels como mensagem, a fim de transformar a forma que o nó é representado. Então, para cada nó, eu vou verificar todos os vizinhos e mudar, né, refazer a representação dele baseado nos vizinhos. Cada vez que eu faço isso, eu vou mais um passo na rede neural, né, no caso, no grafo aqui, ó. Então, vamos supor que eu tenho esses nós, né, eu fiz o primeiro passo. Agora, esse vermelho, ele está influenciado por estes dois amarelos. Se eu faço mais um passo, como esse amarelo aqui, ó, ele foi influenciado pelo verde no primeiro passo, no passo anterior, quando eu faço mais um passo, eu pego novamente essa representação dele, jogo lá, faço uma combinação dela com as outras, né? E jogo lá no vermelho. Agora o vermelho ele está influenciado pelo amarelo e o verde. E vou fazendo isso até que cada nó ele tenha em si, né, uma representação da sua vizinhança ali, conforme a gente está querendo. E aí, ao invés de eu ter uma matriz, então, eu tenho essa representação, que acaba sendo vetorial, né, mas ela não é um vetor estático, né, um vetor linear. Ele é um vetor que foi composto de acordo com esses caminhos no nosso grafo, né? E aí, com isso, com esses embeddings, que são essas representações, que a gente faz o aprendizado. A gente passa esses embeddings para a rede e aí funciona como se fosse uma rede normal, né? Então, aqui está os passos, né? No final, eu faço uma agregação, ou seja, eu junto, eu acabo somando aí, né, essas mensagens com o dado que ele já tinha e faço uma nova representação. Bom, um outro tipo de rede neural para grafos também são as convolucionais. Elas são bem parecidas, só que o processo aí, né, de transformação do dado aqui, ó, ele é convolucional. Então, ao invés de eu simplesmente fazer uma agregação, eu vou fazer uma convolução. Então, eu vou aplicar um filtro também no resultado dessa agregação, dessa soma, né? Bom, aí aqui eu tenho um exemplo, então, como é que funcionam as camadas, né, da rede convolucional para grafos. Eu tenho dois tipos, as convolucionais e as de pooling. As convolucionais vão fazer esse filtro que eu estava falando, e as de pooling vão fazer reduções. Então, se eu tenho uma combinação de vários nós, eu preciso de reduzir para conseguir ter um embedding do mesmo tamanho, né? Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho aqui dois nós que são vizinhos deles. A representação dos dois combinada, ela vai dar algo maior do que a representação original desse nó. Então, eu faço um pooling, que é reduzir a dimensionalidade, né, o tamanho dessa representação, para que eu consiga combinar com a representação inicial, certo? E aí, no final das contas, em resumo, a gente vai conseguir ter essa representação em grafos sendo entendida, né, eu posso dizer assim, entendida de uma maneira melhor pelo modelo.
Bom, quais são as tarefas, né, que a gente pode fazer com isso, com essa abordagem aí, que a gente usa grafos em vez de tabelas? Uma abordagem, né, uma primeira tarefa seria construir grafos de conhecimento, construir ou completar, né? Eu tenho um texto, quero transformar o texto em um grafo, para depois eu poder extrair, né? O grafo ele é semi-estruturado, então eu consigo extrair, fazer consultas no grafo, né, de uma maneira mais simplista. Uma outra tarefa seria classificar os grafos de conhecimento. Só vendo aqui se tem alguma pergunta, né? Até agora nada. Classificar, por exemplo, vamos supor que eu tenho grafos, que cada grafo, isso é muito comum quando a gente tem grafos pequenos. Vamos supor uma molécula. Uma molécula, ela pode ser representada com grafos, sabe? Aquelas moléculas da química, né? Que eu tenho um elemento ali que é o hidrogênio, outro é o oxigênio. Eu vou fazer uma molécula que pode ser a molécula de um medicamento que tem princípios ativos, por exemplo. Né? Princípios ativos seria que faz alguma coisa no nosso organismo, reduz a pressão, aumenta, enfim, acaba com a temperatura alta, né? Acaba com a febre, enfim, cada remédio tem um princípio ativo. Vamos supor que a gente já conhece aqui alguns remédios, né? Já conhece algumas moléculas que têm determinados princípios ativos e agora a gente quer descobrir outras, pensando em combinar essas que a gente já conhece para reduzir os efeitos colaterais. Então, a gente pode representar cada molécula através de um grafo, e aí a gente cria grafos, né? Cria novos grafos nessa primeira tarefa aqui, e depois classifica esses grafos, de acordo com os princípios ativos e os efeitos colaterais. No final das contas, o pessoal consegue fazer medicamentos diferentes, né? Ou seja, descobrir outras moléculas que têm os mesmos princípios ativos, porém menos efeitos colaterais. Então, eles podem utilizar, então, para classificar o grafo. Outro exemplo seria classificar os nós, as arestas dentro do grafo. Vamos supor que o meu grafo agora é uma rede neural, uma rede social, né? Um Facebook da vida. Então, eu tenho lá os indivíduos, cada indivíduo faz relacionamento com outros indivíduos, e isso compõe o meu grafo. Agora a gente quer dar um label para o indivíduo, né? Esse cara aqui, ele é nerd, o outro ali, ele gosta de academia, pensando em, por exemplo, promover aí alguns anúncios mais bem elaborados, né? Mais bem específicos aí para cada indivíduo aí da rede social. Então a gente pode classificar os nós da rede social. Um exemplo interessante, né, já estou falando aqui das aplicações, né, junto com as tarefas, porque o tempo está acabando, achei que ia dar tempo de fazer tudo, né? Um exemplo interessante dessa classificação dos nós é o que o pessoal tem feito no Pinterest. O Pinterest é uma rede social de fotos, só que ele não é como o Instagram, né? Ele é mais focado em você criar ali suas coleções de fotos. O pessoal usa muito quando, por exemplo, eu estou querendo ter uma ideia aqui de decoração, ou então estou querendo ter uma ideia de jardinagem, enfim, aí tem lá as coleções, e aí com essas coleções, o pessoal acaba fazendo um grafo lá do Pinterest. Né? Então, ao invés, quando eles vão recomendar uma foto, ao invés de recomendar só pela aparência visual, eles também fazem esses vínculos entre as coleções. Então eu tenho uma foto aqui que está na coleção de fulano, e eu tenho várias outras que estão lá que eu já sei que são relacionadas a jardim. Então eu vou indicar essa daqui para um outro usuário que está acessando agora, que eu estou percebendo aqui que ele está querendo foto de jardim, e aí mesmo que a foto ela não seja parecida visualmente, eles conseguem indicar. Então é um exemplo de classificação de nós. Arestas, né? Então, vamos supor que eu quero descobrir qual é o vínculo de uma pessoa com a outra. Eu estou lá na rede social, eu sei que um é amigo do outro, mas eu não sei se esse vínculo ele é mais do que amigo, é um parente, né? É o pai, é a mãe, enfim. Então, essas arestas eu também consigo fazer a predição. E tentar prever novas arestas, né? Aqui nessa imagem, eu tenho essa ideia de prever novas arestas. Então, eu tenho aqui já o grafo formado, mas pode ser que tenha algumas arestas faltantes. Né? Ou seja, tem alguns vínculos aqui que a gente não sabe, né? A gente não tem no grafo original, que eu posso
tentar inferir, certo? Então, também pode ser utilizado dessa maneira. No primeiro exemplo lá, que é construir ou completar um grafo, a gente utiliza outras ferramentas que não apenas as redes neurais orientadas a grafos, né? Então, eu tenho as redes neurais para grafos mais voltadas para tratar um grafo já existente, e essas outras técnicas aqui, mais para eu construir o grafo a partir de algo que ainda não está linkado, né? Não é um grafo, por exemplo, um texto. Então, nesse caso aqui, vamos supor que eu tenho esse texto, né? O texto está falando aqui sobre Pedro II, ele foi o segundo e último monarca do Império do Brasil, nasceu no Rio de Janeiro, teve como pais, né, o Pedro I e a Maria Leopoldina, que eram casados. Então, aqui eu tenho alguns vínculos, né? Primeiro, eu vou identificar quais são as entidades. Quem são aqui os nós do meu grafo, né? Então, Pedro II é um nó, o Império do Brasil é outro nó, Rio de Janeiro é um nó. Isso aqui é chamado de Named Entity Recognition. Isso é um processo de tratamento de linguagem natural. Depois que a gente reconheceu aqui, identificou as entidades, né, os indivíduos aqui no nosso texto, agora a gente parte para a próxima, que é Entity Linking. A gente vai fazer o link dessas entidades com alguma coisa já conhecida, né? Uma coisa que a gente já tem, por exemplo, uma imagem daquela entidade, enfim. Aqui eu estou fazendo o link só com imagens. Depois disso, a gente faz o Relation Extraction, que aí eu vou olhar mais os verbos aqui, né? Então, Pedro II foi o segundo e último monarca do Império, né? Então, quer dizer, eu tenho um link aqui de monarca, né, de imperador, entre Pedro II e o Império do Brasil. Aí vou achando isso aqui, o Osborne, né? Então, nasceu no Rio de Janeiro, então eu tenho um outro link. Esse processo é o processo de construção ou de complemento do grafo, né? Nesse tipo de atividade, aí a gente não usa tanto as redes neurais para grafos, né? Porque o foco delas é mais usar o grafo como entrada, né? Que eu estou usando o grafo como saída. Mas a partir do momento que eu tenho já o grafo, eu posso, e sim, usar as redes neurais para grafos para fazer classificação, prever novas arestas, enfim, aquelas outras atividades que eu já comentei. Bom, aqui eu já falei de algumas aplicações, né? Deixa eu ver aqui, 2 minutos está acabando, né? O Google Imagens usa essa técnica, acredito que é a técnica do Pinterest, né? Não, ele ainda não usa a técnica dos grafos, tá? Apesar de que o Google já usa grafos de conhecimento, mas os grafos de conhecimento que ele usa é mais para busca textual. Então, ele consegue, por exemplo, com o grafo de conhecimento, trocar palavras por sinônimos, né? Ele tem um grafo de conhecimento mais da língua em si, certo? Então, mas a imagem em si, eles ainda não usam grafos. Quem está usando grafo na busca, que eu tenho conhecimento, é só o Pinterest. E isso porque o principal pesquisador da área de redes neurais para grafos trabalha lá, né, no mundo. É um professor de Stanford, depois eu posso passar o nome dele. Bom, o que mais que a gente tem de aplicabilidades? Eu já falei aqui da questão dos medicamentos, né? Fraude em transações fiscais, né? Toda transação, ela tem 2 indivíduos, né? O indivíduo que... Otávio? Oi. Desculpa te interromper, mas nosso horário está se encerrando. Então, eu peço, por gentileza, para você se despedir, porque a gente vai ter uma próxima palestra a seguir, tá bom? Tá, só despedir aqui com esses links, ó, pessoal, depois vocês me procurem lá nas redes sociais, eu mando a palestra, só ir lá no LinkedIn, por exemplo, Otávio CX, meu e-mail também é Otávio CX, e aí tem alguns links aqui interessantes, né, para a gente ver, mas no mais é isso daí, né, só respondendo a última pergunta aí, não é a mesma do Pinterest, o Google não usa a mesma do Pinterest, ele usa para texto, né, o Pinterest usa para imagem, tá bom? Obrigado, viu, pessoal?